Campeões, começamos por Alvalade, onde o Sporting fez uma abordagem ao Fluminense para saber em que condições podia negociar André Trindade, o médio de 22 anos que tem sido um dos destaques do emblema tricolor nas últimas épocas. No entanto, não passaram de contactos exploratórios, dado que os verde e brancos saíram de cena quando perceberam aquilo que os cariocas estão a pedir pelo internacional brasileiro, nada mais nada menos do que 25 milhões de euros. Numa altura em que Amorim procura um trinco para substituir Manuel Ugarte, ele que foi vendido por 60 milhões ao PSG, Hugo Viana, diretor de futebol, avalia hipóteses, mas sempre dentro das possibilidades da SAD, que já gastou 20 milhões de euros na contratação de Gyökeres ao Coventry, prometendo aos ingleses mais 4 caso se cumpram os objetivos colocados no vínculo. Ou seja, o treinador vai receber sim uma truta para o miolo, mas não por esse valor astronómico que o Flu está a pedir por um jogador que já esteve na lista do Futebol Clube do Porto e que atualmente tem várias equipas de grandes ligas interessadas, caso dos ingleses do Wolverhampton. Perante o assédio de emblemas de países competitivos, André já informou seu empresário Carlos Leite que pretende dar diretamente o salto para uma liga como, por exemplo, a Premier e não passar primeiro por um mercado secundário como costuma ser o português. Com o Fluminense tem contrato até junho de 2026, renovado em janeiro último, então revendo em alta o seu ordenado. No que ao Sporting diz respeito, está focado em fechar um centrocampista o mais rapidamente possível, um futebolista de craveira e que possa adaptar-se facilmente à ideia de Rubén Amorim. Segundo o Jornal Record, estará na Europa. O Observatório do Futebol deu a conhecer uma lista de jovens ponta-de-lanças mais caros fora das Big Five, com destaque para a presença de 2 jogadores que atuam na Primeira Liga. Youssef Chermiti ocupa a última posição do pódio, ele que está avaliado em 10,4 milhões de euros, atrás de Ricardo Pepi, do PSV, com 13,8 milhões, assim como do líder Marcos Leonardo dos Santos, que vale 22,6 milhões. De referir ainda que no fundo do top 10 encontra-se o nome de Pablo Pereira, do Famalicão, avaliado em 4,3 milhões, numa lista que não inclui as 5 principais ligas europeias. Recorde-se que Chermiti foi lançado por Amorim na última temporada, com o registro de 3 golos e 2 assistências em 22 jogos. Vamos agora para Braga, onde Rony Lopes pode ser um aliado dos guerreiros no desejo arsenalista. Ele que foi revelado ontem pelo Jornal Record, o extremo, caso se mude para a Pedreira, pode ser muito em breve. É que, de acordo com as informações recolhidas, o português de 27 anos vê com bons olhos uma eventual mudança para a cidade minhota. O projeto de crescimento e afirmação internacional dos arsenalistas é apelativo para o extremo, que olha para o projeto do Sporting de Braga como uma boa via para dar seguimento à sua carreira. Rony Lopes está vinculado ao Sevilha por mais uma temporada, o que obriga a SAD liderada por António Salvador a chegar a um entendimento com os espanhóis. No entanto, o facto do clube andaluz estar numa fase de reformulação do seu grupo de trabalho pode jogar a favor dos arsenalistas. Como ontem falámos, Sadio Mané foi associado ao Benfica, claro está, não passa de um rumor e, de acordo com o jornalista Fabrício Romano, estão a decorrer negociações entre os representantes do atleta que pertence ao Bayern com o Al Nassr. Quanto a João Félix, surgiu ontem no radar de outro emblema europeu. De acordo com o jornal AS, que cita a imprensa turca, o campeão Galatasaray tem preparado uma oferta de 10 milhões de euros para o Atlético de Madrid por um ano de empréstimo do avançado português. Este tem sido, porém, um sonho que vem sendo alimentado por adeptos do clube turco nas redes sociais, com várias imagens de João Félix já equipado com a camisola do Gala e pedidos direcionados ao jogador luso. Quem também está fora dos planos, mas desta vez do Sporting, é o médio defensivo argentino do Corinthians, Fausto Vera, de 21 anos, foi associado aos Leões, mas o jornal A Bola garante que este não entra nos planos leoninos. Ele que já tinha sido associado ao Benfica, o Corinthians pede uma verba a rondar os 10 milhões. Mais rumores, mas agora pelo norte do país. Ricardo Pereira está na mira do Futebol Clube do Porto, onde se sagrou campeão em 2018, segundo noticia o L'Équipe. A publicação francesa aborda o interesse do Nice em também voltar a contar com o internacional português, ele que já lá jogou entre 2015 e 2017 por empréstimo dos Dragões. A proposta dos franceses seria de empréstimo com opção de compra. O L'Équipe garante haver ainda um terceiro emblema interessado no ala direito, cujo nome ainda não é conhecido. Ricardo Pereira, agora com 29 anos e contrato com o Leicester até 2026, o seu futuro pode passar por uma mudança, até porque Leicester desceu de divisão. Na última época somou apenas 11 partidas, pois lesões têm complicado a sua passagem pelo clube inglês.
O nome de Ivan Jaime continua a fazer correr tinta, mas a SAD do Famalicão não vai facilitar na possível venda do criativo. O emblema minhoto quer no mínimo 13 milhões pelo espanhol e esses são os números apresentados aos interessados como o Charlotte FC da MLS e o Olympiacos da Grécia, os mais recentes clubes a sinalizarem a pretensão de o contratar. Segundo apurámos, os americanos oferecem 8 milhões, depois de encaixar verbas importantes com Ugarte, Pote e Penetra. O Famalicão está numa situação confortável para o mercado e não fará saldos pelos maiores ativos. Falando em Famalicão, este pode ser o destino de Rafael Camacho. As decisões em Alvalade para resolver este processo complicado devem decorrer esta semana. O clube famalicense está interessado no concurso do avançado, vai reunir com os verde e brancos para tentar alcançar um acordo para ficar com o futebolista que na época passada esteve cedido por empréstimo ao Aris da Grécia. Ele que tem ligação válida com os Leões até junho de 2024 e é um dos que mais ofere em Alvalade. Gonçalo Inácio, agora com 21 anos, tem sido aposta clara de Amorim no Sporting, mas foi notícia em Itália durante as últimas horas, curiosamente sobre um eventual reforço do Nápoles com que os Leões estão a negociar o ala Zanoli. No entanto, a ideia leonina é manter o internacional português no plantel e até dar-lhe novo contrato, forma de premiar 3 boas épocas. Wesley, lateral direito do Flamengo, tem sido apontado ao Benfica, mas o representante do jogador, Sávio, garantiu ao Jornal Record que não houve qualquer oferta da SAD benfiquista. O nome tem circulado nos últimos dias e ganhou força ontem. A Gazeta Esportiva adiantou que as Águias ofereceram 5 milhões de euros, mais 20% de uma futura mais-valia. Os encarnados perderam Gilberto, que rumou ao Bahia, e tudo indica que vão contratar mais um jogador para aquela posição, onde contam apenas com Alexander Bá. João Vítor tem atuado na lateral direita, mas não convenceu. Pedro Brazão vai deixar o Famalicão e ruma ao futebol turco, mais precisamente à 2ª divisão, para alinhar no Bodrumspor. A notícia foi avançada hoje com a contratação do médio português, então Pedro Brazão, a ser noticiada pelas redes sociais do clube turco. Segundo a imprensa holandesa, mais precisamente o Voetbol, o médio japonês Ayase Ueda recusou o Sporting para assinar pelo Feyenoord por 10 milhões de euros nos próximos dias. Já a imprensa belga avança que o Boa Vista está em negociações com o Clube Bruges para a venda do central nigeriano Shidozi e pede 4 milhões de euros, mas o negócio pode ficar selado por cerca de metade. O Belenenses confirmou a saída do jovem médio português Rodrigo Mendes para o Torino da Série A, mantendo uma percentagem de uma futura transferência. As negociações entre o Vizela e o Metz estão neste momento em banho-maria por Bruno Wilson. Os franceses desejam muito defesa, mas o emblema minhoto tem-se mostrado intransigente com a negociação e quer 2 milhões de euros para libertar o atleta. O emblema que recentemente subiu à Ligue 1 admite esperar pelo fim de contrato do jogador. Fechamos com o terceiro reforço do Gil Vicente para a nova época. Tidjani Touré é extremo de origem costa-marfinense, nascido em França e vai jogar em Barcelos, emprestado pelo Feyenoord até ao final da temporada, com opção de compra. O valor dessa cláusula não foi divulgado pelos gilistas. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.